Olá! Isto vai chegar aqui e ninguém faz nada, e ninguém quer saber, e as pessoas continuam a fazer a vida normal. Ao contrário da senhora Diretora-Geral da Saúde, eu cá estou preocupada. Escolhi este serão de sábado, em que já devíamos estar todos assim, enfiados na pijama de cara lavada. Há gente que só sabe criticar. Para os satisfazer não há maneira. E não há quem nos ensine que na guerra tudo o que é buraco é trincheira. Qual é agora o raio do problema de dividir a ADN com os parceiros? A realeza britânica toda a vida o fez e parecem ser uns tipos porreiros. Sim, pode dar para o torto. É possível que os filhos saiam a babar. Mas no fundo não vai ser nada que testou. A falta de inteligência é familiar. De qualquer forma, às vezes corre bem. Há filhos de primos que não se safam nada mal. Como é, por exemplo, o caso da cantora... Não vou dizer Maria Leal. Vá, amiga, não te apequenes. E de qualquer forma, o pior que daí sai é o puto ter uma inteligência a sair à mãe, a atirar ao pai. Beijinhos. Bem-vindos ao Fórum de Portas desta semana. A nossa convidada é Carmen Garcia, enfermeira, blogger, cronista do Público e também escritora. Obrigado, Carmen, por ter aceito, antes de mais, o nosso convite para esta conversa das sextas-feiras. Como e quando nasceu essa vontade de se tornar numa blogger? Aliás, 110 mil seguidores é digno de registro, não é? Assim, eu vontade de me tornar uma blogger. Então, primeiro, boa tarde, calma, eu salto sempre esta parte bem educada, desculpa. Não há qualquer problema. Socorro, pronto. Primeiro, boa tarde e obrigada pelo convite. É que eu faço sempre a mesma coisa, pronto. Muito bem. Agora que essa parte está cumprida, eu nunca quis ser uma blogger, nem uma influencer, nem nada disso. O que eu queria era escrever, foi sempre o que eu quis. Eu queria muito escrever, quis sempre muito escrever. E numa altura em que a minha vida estava um bocadinho desorganizada, tinha acabado de saber que o meu filho mais velho era surdo e que o mais novo vinha aí sem ninguém prever, não é? Eu não queria mais filhos, mas quando no dia que soubemos da surdez do Pedro, eu já estava grávida do João e não sabia, e ainda por cima a gravidez foi muito, muito difícil, começou logo muito mal, tive que ir logo para repouso absoluto, e depois eu via um bebé com 1 ano surdo profundo à minha volta, eu na cama à espera de um filho que, apesar de ser muito amado agora, não é nada desejado, e depois via como estava muito tempo em repouso, não é? Ia vendo as redes sociais e pensava, caramba, só a minha vida é que é uma porcaria, porque eu só via, uma porcaria, mas só a minha vida é que não é perfeita, porque eu só via crianças magníficas, super inteligentes, todas bem vestidas, limpinhas, quer dizer, e o meu andava sempre cheio de ranho no nariz, e fazia birras, e tínhamos que ir para as próteses auditivas para perceber se era para prótese ou para implante, e depois eu decidi começar a escrever sobre a realidade, e o meu objetivo foi sempre só esse, escrever. O resto, quer dizer, uma pessoa que queira escrever hoje em dia, não é? Quais são as plataformas que tenho mais fáceis? As redes sociais, não é? Pronto, e começou por aí, e depois ficou um bocadinho grande. Claro. Mãe imperfeita porquê? Precisamente por causa disso, de todo esse panorama cor-de-rosa que ia lendo nas redes sociais, e quis chamar para a atenção para o outro lado? Sim, porque eu acho que, por muito que nós queiramos, o facto de eu me designar mãe imperfeita não faz com que eu não tente sempre fazer o melhor possível enquanto mãe. O ponto é que eu percebi a um determinado ponto que andava a correr, é como ir à procura do pote de moedas no fundo do arco-íris, não é? Andava a correr em direção a uma meta que era inatingível, eu andava a correr em direção a uma coisa que nunca havia de encontrar, que era a perfeição. Não existe, até há dias que são quase perfeitos e depois a seguir vem outro dia que é terrível. Isto foi a mãe imperfeita, não é? Assumir a imperfeição foi o meu grito do Ipiranga, foi assim a minha espécie de... foi a coisa mais libertadora que eu fiz. Eu quero ser a melhor mãe possível e quero fazer o melhor possível, mas sem andar à procura de uma Carmen e de uma mãe que não existe, de um patamar de perfeição que é inatingível. Acho que não faz mal ser imperfeita. Está sendo esse o resultado do sucesso por tocar num assunto diferente, oposto praticamente àquele que estamos habituados a ler e a ouvir? Assim, eu não sei, eu acho que isso trouxe foi muita identificação, porque a maioria das pessoas, das mães e também dos pais, não tem as vidas que nós estamos habituados a ver as influencers, não é? Não vivemos todos em casas gigantes, não vestimos todos lindamente uma roupinha nova cada dia, não viajamos para aqui. A maioria de nós trabalha, chega a casa cansada, tem que fazer muitas contas para não lhe sobrar mesmo no fim do ordenado, e eu acho que as pessoas agora já há mais
há bastante mais páginas assim que apareceram depois, mas na altura havia muito poucas mães que se parecessem com a maioria das pessoas, e o que eu acho que acabou por acontecer foi uma identificação muito grande, não é? Eu lembro-me de uma vez fazer um post completamente inocente, a dizer que tinha estado a lavar a casa de banho, as casas de banho, e agora tinha de ir passar a ferro, e do primeiro comentário ser alguém a dizer: mas você não tem uma empregada? E eu... Ou seja, eu acho que Viram em isso si trouxe uma pessoa normal, não é? Pois, normal salvo seja, que normal também sou pouco, mas pronto, mas eu acho que se identificaram, e acho que foi um bocadinho por aí. O facto de ser enfermeira permite-lhe também ter outra visão da vida, é enfermeira nos cuidados intensivos. Agora já não sou nos cuidados intensivos. Trabalhei 6 anos na cardiologia, trabalhei 5 anos nos cuidados intensivos e depois tinha saído, porque para poder acompanhar melhor o Pedro nesta questão da surdez, das terapias diárias e não sei o quê, tinha saído em janeiro de 2020, antes da pandemia, mas voltei depois do Natal, porque o país precisava e não dá para... Acho que não era a altura de uma enfermeira ficar em casa, independentemente da missão ser boa, não é? Que era pelo meu filho. Acho que não... O meu filho tem de esperar mais um bocadinho e algumas coisas vão ter de esperar, porque agora fazia mais falta noutro sítio. Então voltei para várias funções. Portanto, fiz um contrato com o agrupamento de centros de saúde, onde faço 25 horas semanais, fazia numa estrutura de apoio de retaguarda, que são aquelas estruturas da proteção civil criadas para receber utentes idosos positivos que não têm condições para fazer o isolamento em casa e que agora numa determinada fase também não tiveram vaga hospitalar, não é? Que nós... Quando nós estouramos, e ficaram lá connosco. Encerrámos anteontem, recebemos 99 utentes, tivemos 19 óbitos, e mesmo assim não é uma má média atendendo à faixa etária que nós recebemos. Os nossos utentes não tinham nunca menos de 80 anos. Estive a fazer brigadas em lares também, tenho feito brigadas diagnósticas, agora comecei também a fazer estes estágios nas escolas e a dar apoio na consulta de assistência ao doente respiratório, portanto na consulta pública ao doente Covid. Em relação a isso, mudar a forma como eu vejo as coisas, não é? Dar uma outra perspectiva de vida, eu acho que sim. Acho mesmo que a enfermagem nisso é uma escola de vida boa. Até nos perguntaram-me o que é que a enfermagem tinha feito perceber acima de tudo. E isto agora não é um assunto muito feliz, mas a verdade é que, por exemplo, ser enfermeira mostrou-me que eu no dia que vi o meu primeiro morto, eu achei aquilo assim uma coisa... Achei que já tinha visto o pior possível, não é? Ter que fazer uma múmia, era um doente novo, e eu achei, pronto, já vi tudo o cá de pior para ver. E na verdade, ao longo do tempo, fui-me apercebendo que com a enfermagem... Estava só no início. Fui-me apercebendo que há coisas muito piores do que a morte, não é? Que há coisas... Nós habitualmente temos todos muito medo da morte e nem nos lembramos que há coisas piores. E a enfermagem fez-me isso. E acho que... Eu penso muitas vezes... A enfermeira que eu sou... É a enfermeira que eu gostava que fossem para mim um dia. Eu olho para os meus doentes, não é, na cama, e eu penso sempre como é que eu gostaria que cuidassem de mim, ou que falassem para mim. E isso eu tento fazer sempre. E depois acho que isso, nós vermos tanta coisa, tantas histórias, tantos finais felizes, claro que isso nos molda a personalidade também. Acho que sim. Eu, no pequeno estudo que fiz sobre si, havia uma parte que se queixava que tinha demasiado tempo para os outros e não, há pouco tocou aí também nesse aspecto, e não tinha tanto tempo para os seus. É uma fase que acabou por ser revertida nesta saída, por exemplo, dos cuidados intensivos, ou ainda... Eu tive a situação que me fez começar a dizer isso, e pronto, eu sempre percebi, não é, e acho que isso é transversal ao pessoal da área da saúde, também se calhar noutras áreas, mas que eu não conheço, não é? Mas na área da saúde, especialmente quando trabalhamos em turnos, é muito mal sair de casa na noite de Natal, às 4 da tarde, no dia 24, para voltar só no dia 25 e não vermos os nossos filhos a desenvolver os presentes. E depois as coisas começam-se a acumular, especialmente depois de termos filhos, isto começa a ficar mais doloroso. E aqui não é só na área da saúde, acho que toda a gente que trabalha nestas datas, que trabalha por turnos. E em 2019, o meu avô foi internado. Ele não é meu avô biológico, mas é uma pessoa que eu sempre conheci como meu avô, que era
era o sogro da minha irmã, que é muito mais velha do que eu, e eles ficavam comigo quando eu era pequena e vinha da escola, e são meus avô e avó, e eu sempre os conheci assim. E ele foi internado no dia 21 de dezembro, ficou internado, e depois teve um internamento, aquilo parecia uma coisa muito inocente ao início, entretanto percebeu-se que era uma neoplasia do pulmão já metastizada para o fígado e para os ossos, e o quadro agravou muito repentinamente, e no dia 6 de janeiro, ele estava internado e eu estava a fazer manhã nos cuidados intensivos, e a minha colega telefonou-me e disse, olha, a colega que tinha estado com ele de noite, disse, olha, as coisas estão muito más, pioraram muito, ele teve sempre a chamar por ti, se puderes dar um saltinho cá abaixo. Eu disse-lhe, está bem, eu vou despachar aqui os meus doentes cá do UCI e depois vou aí. Ok, assim fiz. Entretanto, recebi uma mensagem de uma colega a dizer, vem agora. E eu percebi o que é que aquele vem agora significava. Claro. Fui rapidamente ver se estava tudo bem com o meu doente, com um dos meus doentes, e comecei a ouvir assim um gorro, e percebi que, pronto, era um doente ventilado, que o balãozinho que segura o tubo do ventilador, o tubo orotraqueal, estava roto. E, portanto, se a gente não trocasse, não é? Então fui a correr chamar o médico, disse-lhe, vamos ser muito rápidos, por favor, que o meu avô morrer. E ele disse, ok, nós vamos fazer isto muito linear, não? E realmente foi, demorámos 10 minutos. E ele saiu a correr disparada, e quando entrei no quarto do meu avô, ele ainda tinha os olhos abertos, mas já estava morto, tinha acabado de morrer. E nesse dia eu percebi que, mais uma vez, E eu fiz o que estava certo, não é? Eu estava a trabalhar e eu fiz absolutamente o que estava certo. Que foi cuidar do meu doente e, não sei, o meu avô onde estiver com certeza saberá porque é que eu não cheguei a tempo, e é uma coisa que eu tenho que resolver internamente, mas nesse dia eu percebi que estava sempre a fazer isso e que estava sempre primeiro para os outros do que para os meus, e foi uma das coisas que me fez levar a decidir deixar a vida hospitalar. Sim. Exatamente. O facto de viver depois a pandemia e pronto. Claro. O facto de ter vivido tão intensamente a sua profissão, fala transportar isso para o seu dia-a-dia, ou consegue desligar totalmente a partir do momento em que sai do hospital ou do local de trabalho, nos centros de saúde? Não dá. Eu acho que quando trabalhamos com pessoas nunca conseguimos fazer isso, não é? Nunca conseguimos desligar. E há sempre pessoas que nós trazemos na cabeça. Há uns dias tive um idoso na consulta, que eu estava lá a dar apoio à consulta, que chegou lá com uma máscara cirúrgica, uma desgraça. A máscara ia encardida na quinta casa, cheia de borbotos. Eu disse, Sr. João, então, anda com essa máscara há quanto tempo? Ele, há coisa de um mês. Mas o Sr. João não pode, essas máscaras são descartáveis. Tem a máscara e já não tem condições, tem a máscara toda suja. E ele, muito ofendido, diz-me, suja não, que ainda terça-feira foi a lavar. E eu, oh Deus da vida. E depois eu venho para casa, eu acabei por dar umas quantas máscaras, assim, pela porta do cavalo. Mas depois eu venho para casa sempre a pensar nesta gente toda. A pensar, será que ele agora tem dinheiro para comprar máscaras, não sei o quê? Será? Pronto, acabei a telefonar para a junta de freguesia, já depois de estar em casa. Lembrei-me de onde é que ele era, liguei para a junta. Veja lá se conseguem referenciar isto. Portanto, sim, eu estou sempre a trazê-los para casa, já trazia antes, continuo a trazer agora. É o que é. Psicologicamente acaba por ser também algo desgastante, não é? Até porque também tem 2 filhos, como referiu aí, e acaba por mentalmente as coisas não serem fáceis. Eu acho que trabalhar com gente tem muito isto, não é? Não é como se nós não conseguíssemos, não é como se desse para fechar a porta e esquecer tudo. Obviamente que nós aprendemos e vamos aprender com o tempo a criar ali um muro, senão, quer dizer, tem que haver uma barreira. Eu, por exemplo, há um médico que eu conheço que diz muito isso, não há nenhum de nós, não há nenhum profissional de saúde que não tenha um cemitério às costas, que é o nosso cemitério pessoal. Há aqueles utentes que por alguma razão nos marcaram mais, ou porque morreram mesmo connosco, mas nós temos de ter sempre a inteligência emocional de perceber que eu de antes nunca chorava a dar estas notícias, depois de ter filhos fiquei uma desgraça, mas eu estou a dizer a um pai, estou com um médico a dizer a um pai que o filho morreu e eu fico logo à rasca, mas eu também tenho de perceber que não é o meu filho, não é? Eu acho que há até um ponto em que é saudável nós vivermos a dor dos outros e seremos uns enfermeiros de porcaria se não o fizermos, não é? Se nós nos distanciarmos completamente da dor dos outros, nunca seremos bons cuidadores e nunca seremos um enfermeiro decente, mas há um ponto que a gente não pode cruzar, porque aí vamos enlouquecer muito depressa. Além disso, o seu marido é também profissional de saúde, as coisas ainda se tornam mais difíceis, não é? Conciliar tudo, porque deve haver horários complicadíssimos. Foi uma falta de criatividade incrível esta vida, mas pronto. Sim, ele também é enfermeiro e isso foi, lá está, isso foi mais uma das razões, não é? Há um ponto em que deixa de fazer sentido levar miúdos
e sendo que os meus filhos têm uma idade muito próxima, portanto, quando eu tinha 3 anos e o outro tinha quase 2, estar a meter miúdos no carro à noite, porque um sai à 00:30 e o outro vai entrar à 00:00, e então estar a meter os miúdos às 11:30 da noite no carro, para os levar para o hospital, para esperar que o pai passasse primeiro o turno para entrar eu, metê-los no carro, os miúdos ficarem ali, ou mesmo durante o dia. Quantas crianças não vão passar o turno aos hospitais? Eu tinha uma amiga a trabalhar num serviço de obstetrícia num hospital da Grande Lisboa, que levava a bebé todos os dias dentro do ovinho para a passagem de turno, não é? Para depois, porque o pai estava a sair, e depois levava para casa, quer dizer, é mau. Portanto, E é difícil de conciliar. Não convém, não é? Juntar junto mesmo. Não casam, né? Não casem com profissionais de saúde, é uma chatice. Não. Vamos falar agora de livros, tem alguns livros publicados. Procurou exatamente o quê nessas publicações que fez? Que pergunta difícil. Então, no primeiro de todos, o meu editor o que me propôs foi, perdão, fazer uma pequena síntese do que era a minha página habitualmente e dos assuntos sobre os quais eu escrevia. E então, obviamente, era um livro sobre maternidade e que tenta muito isto que eu disse ao Ricardo ao início, que é tentar que as mães percebam que não faz mal não sermos perfeitas, e contando a minha história e dizendo as coisas em que eu acredito, mas sempre, obviamente, com o cuidado de manter o livro cientificamente correto, não é? Passar um bocadinho este conceito da maternidade imperfeita e falar um bocadinho daquilo que antes não se falava, que é, não faz mal estarmos cansadas, não faz mal às vezes, uma coisa que quando eu disse a primeira vez eu senti-me horrível, foi o João tinha 1 mês, e o João no primeiro mês de vida não dormiu à noite, e o João nasceu dia 26 de julho, a creche do Pedro, que tinha 1 ano e meio, fechou em agosto, e de repente eu vejo-me no mês de agosto todo aqui neste calor do Alentejo, com um bebê recém-nascido, e uma criança de 1 ano e meio surda profunda, a adaptar-se às próteses, e a minha vida era caótica, porque toda a gente me dizia, tens de dormir quando o bebê dorme. O problema é que quando o bebê dormia, que era de dia, estava o outro acordado, que tinha 1 ano e meio. Portanto, eu já estava numa privação de sono incrivelmente dolorosa, e um dia às 4 da manhã o João não se calava, chorava, e eu olhei para o meu marido cheio de ódio, e disse, estás a ver o que tu fizeste? Pronto, coitado, que não fez nada sozinho, obviamente. E depois saiu-me assim uma coisa que eu disse, eu estava tão bem, o que é que eu fui fazer à minha vida quando me pus a ter filhos? E quando eu disse isto, eu senti-me tão mal, senti-me a pior mãe que já pisou este planeta, mas quem é que é a mãe que diz eu estava tão bem sem filhos? E a primeira vez que eu escrevi isto na página, pensei que ia ser engolida, devorada, e o problema, recebi 1000 e tal comentários de pessoas a dizer o mesmo. E percebi que esse pensamento é transversal e também não faz mal tê-lo, porque obviamente que se a gente pudesse escolher não os devolvíamos, e a nossa vida é melhor com eles, mas o livro anda um bocadinho à volta disso, de tentar tirar o peso de alguns pensamentos e de alguns conceitos e preparar mulheres que estejam grávidas ou para aquilo que aí vem. Entretanto, na segunda edição acrescentámos mais 2 capítulos, que os meus já eram mais velhinhos, falámos sobre birras, um capítulo sobre birras, que são uma coisa incrível, não é? O meu filho mais pequeno há tempos fez uma porque não queria ter um umbigo. Coisa que nunca acontece, não é? Com as crianças. Não, nunca. O João fez uma gigante porque não queria ter um umbigo. E eu não sei como é que se resolve uma birra destas, se não deixá-lo cansar-se, não é? Alguém me disse, põe um penso rápido a tapar. 1000 vezes pior, portanto, ele teve que se convencer que o umbigo não ia sair dali. Mas o primeiro livro foi um bocadinho assim. O segundo foi uma brincadeira. Romance, não é? Mantenho um romance, estava a dizer. Depois fizemos uma brincadeira para a Feira do Livro, que foi mesmo, não foi vendida em livrarias nem nada, foi uma brincadeira que a minha editora fez, que foi com a rubrica que eu faço às segundas-feiras, que é sobre grupos de mães no Facebook. Fizemos um livro só disso, foi uma gracinha para a Feira do Livro, foi uma tiragem pequena, foi mesmo uma brincadeira. Depois comecei a fazer uma outra brincadeira, que isto foi mesmo, decidi que ia tentar escrever um romance. Mas não estava a querer pedir à minha editora para editar aquilo, porque eu achava que também não ia ter grande qualidade, e era uma ideia assim muito peregrina da minha cabeça, e então não disse nada ao meu editor e comecei a pôr acho que era uma vez a cada 3 dias, já não sei bem, um capítulo online, escrevia um capítulo e metia num blog online, não sei o quê, e quando eu ia para aí, não sei, no 9º capítulo o meu editor telefonou-me e disse, não, pois, nem mais um capítulo online, que isto é para sair em livro. Porque entretanto já tinha um núcleo de pessoas que seguia fervorosamente a história, eu ainda consegui convencê-lo a irmos até ao 18º capítulo online para haver pelo menos um fecho, para quem depois não quisesse comprar o livro, não ficasse completamente à nora,
E depois no livro saíram esses 18 capítulos e mais o resto, portanto depois saiu tudo completo no romance. E finalmente os livros infantis, são aquilo que eu mais gosto de escrever, na verdade, são os meus meninos bonitos. Escrevi A Lição de Amor, que é baseada no... Mas há algum propósito na escolha dos temas desses livros? Eu prometi ao Pedro, quando soubemos que ele era surdo e depois de eu passar uma noite muito complicada, porque nessa noite choveu imenso e eu deitei-me na cama e só pensei, meu filho nunca vai ouvir o barulho da chuva. E aquilo acertou-me com uma força de um raio e fiquei muito em baixo. Chorei a noite toda, não dormi nada. Mas depois de manhã, não era de madrugada, fui-me sentar aos pés do berço dele, depois ajoelhei-me lá e eu prometi-lhe que enquanto eu respirasse, enquanto eu viver, que vou fazer o que eu puder pela inclusão verdadeira destas crianças, como o meu filho e como outras, né? Crianças com problemas. Ou crianças diferentes, honestamente eu prefiro a palavra deficiência, mas eu já sei que isso choca muita gente, pronto. As pessoas acham sempre que deficiência é um conceito pejorativo e não tem de ser, portanto as palavras têm a força que nós lhes damos e deficiência não tem de ser uma coisa pejorativa, portanto o meu filho tem uma deficiência auditiva, é surdo, portanto não... É o que é. Assim, é o que é, isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade em não chamar os bois pelos nomes, mas depois às vezes tenho chatices por causa disto, mas eu quis muito escrever um livro que mostrasse às crianças a importância da inclusão real e quis muito fazer um livro que servisse não só para as crianças, mas para que os pais, quando lessem esse livro com as crianças, que conseguissem a partir dali explicar algumas coisas, iniciar um diálogo, e eu acho que isso correu muito bem. O livro correu muito melhor do que eu estava à espera. Nós também tivemos o cuidado, às vezes há aqueles livros infantis com ilustrações muito artísticas, que nós gostamos mais do que os miúdos às vezes, né? Claro. Que são muito monocromáticos, e nós decidimos fazer umas ilustrações tradicionais, simples, coloridas, e o livro correu muito bem, é best-seller, teve uma aceitação muito boa, e pronto, e eu acho que tem cumprido muito bem o propósito a que foi destinado. Depois, há pouco tempo, também fizemos uma brincadeira com o Jornal Público, editámos um livrinho pequenino que saiu gratuito, está online gratuitamente, que eu quiser ler, pode ler online, é sempre gratuito, este livro não teve à venda, e saiu uma sexta-feira com a edição em papel do Público, também gratuitamente, bastava comprar o jornal, e saiu o livrinho que chama Era uma Vez um Vírus, que é sobre a história, é uma forma em verso, uma história em verso, com o mesmo ilustrador com que eu já tinha trabalhado, que explica às crianças esta coisa do coronavírus. Lá teve que ser. Bem, Carmen, como percebe isto, enfim, para as redes sociais a coisa não pode ser muito comprida, não é? Senão ninguém nos vê. Claro, nem ouve. Estamos praticamente no final. Eu costumo desafiar sempre os meus convidados a deixarem uma mensagem nesta parte final da conversa. Uma mensagem? Ora bem, então, mas uma mensagem mais relacionada com o quê? Nossa, eu não sou uma pessoa assim que... Eu sei escrever coisas bonitas, mas não sei dizer coisas muito bonitas. Eu acho que a pandemia não nos tem feito muito bem, em termos globais, mas eu também não consigo mandar aquelas mensagens ou deixar aquelas coisas cheias de esperança. Os chavões, não é? Pois, não consigo. Aqueles vai ficar tudo bem, não sei o quê, até me dão uma certa repulsa. Neste momento, se calhar isto vai ser uma mensagem muito pouco emocional e demasiado prática, mas eu sou enfermeira, é no que eu estou a trabalhar e não consigo descolar disto. Talvez não precisas desse tipo de mensagem. Pronto, aquilo que eu gostava de dizer às pessoas é que vamos desconfinar com muito cuidado, porque nós tivemos muito tempo agora ao pé em cima da mola e conseguimos deixar tudo lá em baixo. A questão é que no momento em que tirarmos o pé da mola, se não fizermos isso com muito cuidado, nós vamos outra vez ficar mergulhados num caos, não é? Estas estirpes novas, a vacinação que está muito abaixo do que nós esperávamos, esta questão da vacina que tanta gente teve medo e agora tanta gente ficou com medo desta vacina da AstraZeneca, estas coisas todas, vamos desconfinar com muito cuidado, porque o sacrifício que se fez agora, que os profissionais de saúde fizeram agora e que as pessoas não têm noção do quão grande foi, muito dificilmente as pessoas conseguirão repeti-lo sem estourar. Por isso, se eu pudesse deixar um apelo, um recado, seria esse. Vamos desconfinar sim, vamos à rua, vamos apanhar sol, vamos fazer exercício, vamos apanhar armas, vamos quero ir à praia. Exato. Mas vamos evitar almoços e jantares com muita gente e vamos fazer as coisas com cuidado. Acho que é muito bem.
É sem dúvida também uma mensagem importante e uma mensagem diferente e bem realista nesta altura para todos, neste período em que estamos também a desconfinar. Bem, Carmen, resta-me agradecer mais uma vez por ter então aceito o nosso convite nesta pequena conversa que não deixa de ser importante também de uma área diferente daquelas da nossa sociedade. Ok, obrigada eu. São então as despedidas, como dizia eu, Carmen, de mais um Fora de Portas, sempre à sexta, às 16. Boa tarde, até para a semana.